Meus amigos, o Bruno Perini fez um vídeo aqui falando se dá pra ganhar muito dinheiro com Bitcoin em 2025. Vamos ver se dá, né? Eu acredito que dá sim, já dando minha opinião aqui. Mas vamos ver o que ele vai falar sobre. Certamente ficará marcado na história do Bitcoin. Depois de 2023, onde a moeda já mais do que dobrou de preço, em 2024 nós vimos isso novamente acontecer. Não, foi doideira. Deu pra ganhar muito dinheiro em 2024 com Bitcoin, tá maluco? Qualquer cripto, na real, acho que performou muito bem. Com a aprovação de ETFs, a eleição de Donald Trump, empresas comprando cada vez mais, como é o caso da MicroStrategy, que não para de comprar bitcoins. Atualmente conta com estoque de 423.650 unidades dessa criptomoeda. Também vimos o preço pela primeira vez chegar acima de 100 mil dólares. E até o Vladimir Putin já falou que não dá. Isso aí eu acho que pra Rússia é mais que óbvio pra todo mundo, né? Por conta da guerra na Ucrânia. Com essas sanções que tiveram lá pra Rússia, né, do mundo inteiro, é óbvio que a Rússia vai ter que fugir pra algum mecanismo, e provavelmente é o Bitcoin, porque, pô, imagina, você quer comprar petróleo da Arábia Saudita, pô, tu vai pagar com rublo, e eles também não têm interesse nenhum em ter dinheiro da Arábia Saudita, né, o ideal era que fosse com dólar. Como não dá pra fazer com dólar, tem algumas opções, ouro, mas também é completamente inviável, sobra o Bitcoin. Então, provavelmente essas transações estão começando a ser, ou futuramente vão ser, feitas em Bitcoin, pelo menos acredito eu. Dá para banir o Bitcoin e que a Rússia com certeza irá comprar. E aí, logicamente, depois de toda essa subida, tem muita gente que fica bem animada para 2025 e outras pessoas ficam com medo. Será que o melhor já passou? 2025 tende a ser um ano positivo ou vai ser negativo, um ano de realização? De modo Isso aí também é tenso, mas assim, cara, o estratégia ideal é compra sempre, pô. Porque você vai comprar caro, vai comprar muito barato, baratíssimo, no meio termo. E você vai sempre ser uma média, você sempre terá uma média positiva. Então é legal, você sempre ter esse preço médio, é bem interessante. É uma estratégia boa. que para responder essa dúvida, eu vou dividir esse vídeo em três partes. Primeiro, o que podemos esperar para 2025, entender se ainda dá para ganhar dinheiro com o Bitcoin, e o ponto 3 é quais serão os setores mais interessantes no mundo das criptomoedas pelo que a gente está vendo hoje. E, inclusive, para você que quer saber mais desse assunto, entender mais do mercado cripto, das oportunidades, eu tenho um convite para te fazer. No dia 13 de janeiro, o Felipe Santana da Paradigm Education, a primeira research 100% focada em criptomoedas Não vou tomar esse ad não. Valeu. para 2025. Aqui eu vou citar dados de um relatório chamado Crypto Market Outlook 2025, do Simon Bank. E o primeiro ponto interessante, apesar de toda a movimentação que a gente viu ao longo desse ano em torno dos ETFs, é que eles citam que o impacto dos ETFs ainda não foi sentido totalmente. Porque apesar da redução do nível de risco regulatório e dos praticamente 110 bilhões de dólares em ativos sob gestão com os ETFs de cripto, como até pouquíssimo tempo Isso aí do ETF eu acho que foi uma sacada muito boa. Porque, porra, antigamente, né, todo mundo tinha esse medo de, pô, vou querer investir em cripto, eu tenho que abrir conta numa corretora que eu não conheço, não sei a confiança. E isso acabava de deixar muita gente receosa. Agora com ETF não, né? Você vai investir ali direto no home broker, na sua corretora mesmo, que você investe em ação, renda fixa, então ficou muito mais seguro. Até que no Brasil mesmo você consegue, né? Tem aí o Hash 11, Bit 11, ET 11. O que mais tem agora é ETF de cripto que é uma solução muito boa para o investidor. a SEC, a CVM americana, era contra a cripto, e o próprio governo democrata também não era muito favorável ao assunto, no relatório o Simon Bank acredita que 2025 tende a ser melhor por conta de uma mudança de postura, que deve trazer mais adoção da parte dos institucionais. De modo que com mais entrantes, o Simon Bank projeta que o mercado de ETFs pode dobrar de tamanho em 2025, saindo dos atuais 110 bilhões mais ou menos para entre 200 e 220 bilhões de dólares. Se isso acontecer é loucura, né? Aí Bitcoin vai para a lua. Não só Bitcoin como as outras criptos, mas tomara que aconteça, mas acho difícil, mas se acontecer, porra, ótimo. Impulsionado pela confiança de investidores e mais clareza regulatória. Sendo que, pegando dados de 2024, a cada bilhão de dólares que entrou no mercado do Bitcoin via ETFs, nós vimos uma movimentação entre 4,5% e 6% de aumento de preço na criptomoeda. E aí, pensando que esse impacto provavelmente vai ser muito parecido, a Bitwise, que é uma das criadoras de um desses ETFs de Bitcoin que cresceu muito ao longo de 2024, é uma gestora muito famosa no mundo cripto, ela projetou seu preço-alvo para o Bitcoin em 2025 em 200 mil dólares. Se chegar lá, amigo, aí esquece que todo mundo aposenta. Porque 200 mil basicamente vai dobrar o preço dele, né? Se conseguir dobrar, pô, belo frame do senhor Bruno Perini. Obrigado. Mas se conseguir dobrar, chegar nesse valor aí é uma vantagem absurda para os investidores, pra gente, né?
E se esse preço realmente vier a ser batido, veja que será o terceiro ano seguido onde o Bitcoin praticamente dobra de preço. Porque ele mais do que dobrou em 23, mais do que dobrou em 24, pelo menos enquanto eu gravo esse vídeo. E eu não sei com que preço ele vai começar 2025. Mas se ele começar levemente abaixo dos 100 mil dólares e passar de 200, então teremos um terceiro ano muito bom. Mas por que o pessoal acredita tanto no crescimento dos ETFs e também do preço do Bitcoin em si? Isso tem a ver com a demanda por institucionais, que ainda que aloquem um pequeno percentual dos portfólios, digamos de 1%, levaria um fluxo novo de bilhões de dólares para o Bitcoin e para outras criptomoedas. Sendo que nós também podemos ver o início de um movimento novo com demanda de países. A bem da verdade, dando a César o que é de César, isso já começou. Você tem o Butão minerando Bitcoin. Vou eu até interromper ele aqui, com todo respeito, senhor Bruno. Mas é verdade, assim, alguns países já estão pegando, né? Tem aí Butão, El Salvador, que foi um dos pioneiros nessa questão de usar Bitcoin como moeda local. Assim, muito arriscado. Deu certo, mas muito arriscado. E alguns outros, né? Agora com o Trump eleito, eu acredito que os Estados Unidos vai ter uma abertura muito maior também para cripto, mais do que já tem. Então, a tendência é para essa forma de economia realmente focada em país, o Bitcoin vai começar a crescer mais. E acho que com o Trump chegando no poder, isso é um grande reflexo e um legado que ele pode deixar aí. El Salvador, que foi o primeiro país a adotar o Ó, Bitcoin como sua moeda pra oficial, você ver que eu não junto com falo o dólar, besteira. que tem colhido os benefícios disso desde então. No entanto, perceba que essa demanda via de países pequenos. E em 2025, pela primeira vez, nós poderemos ter um grande chefe de Estado, no caso da nação mais poderosa do mundo, que não só não será Xi contra o Jinping. Bitcoin, Fala aí, como mentira. também será a favor. Tendo em vista as declarações que nós Donald tivemos na Trump. época da eleição americana, onde o Donald Trump falou que o futuro do Ele tá me copiando, tá vendo? Tô dizendo. Bitcoin Pelo seria menos vocês estão vendo que construído nos eu não Estados tô falando Unidos, que ele besteira. seria uma Pelo menos superpotência do Bitcoin, inclusive prometendo a criação de uma reserva estratégica de Bitcoins. E se a gente pega essa ideia para acompanhar naquele Polymarket, um site de apostas para esse tipo de proposta, acompanha a eleição americana, você vê que essa ideia não está totalmente precificada pelo mercado, ainda há uma chance baixa de que ela venha a ser aprovada. Pelo menos essa é a opinião do pessoal que colocou dinheiro nas suas ideias. Agora, se isso de fato vier a acontecer, a gente pode ver o início de um novo ciclo, já que provavelmente os Estados Unidos não seriam o único país a fazer esse tipo de movimento. Eu, por exemplo, sempre me indaguei, será que a Coreia do Norte não tem Bitcoin, que a China não tem Bitcoin, que a Rússia não tem Bitcoin? E na minha certamente, pô, já falaram que tem, pô. opinião, todo esse pessoal já tem. Contudo, parece que as coisas estão ficando mais claras agora após uma declaração do Putin, que disse, por exemplo, que a Rússia não tem como não adotar o Bitcoin. O que, se você pensa do ponto de vista do comércio internacional, faz todo sentido. Já que se a Rússia não pode transacionar em dólar, e quando vai comprar suprimentos de alguns aliados, como por exemplo do Irã, provavelmente ela não quer receber em moeda do Irã, o Irã também não está muito interessado em receber em Senhor Bruno Perini, você está me imitando. Eu dei esse exemplo igualmente e não vi esse vídeo. rublos da Rússia. Como é que eles poderiam liquidar as transações? Ouro seria uma via de liquidação? Com certeza. Mas para liquidar de fato a transação, você teria transporte de ouro físico de um país para o outro, envolvendo os custos desse transporte, segurança, mais custo na parte da verificabilidade para ver se aquele ouro é de fato verdadeiro, o que não te dá também 100% de certeza, já que você pega uma amostra do ouro para ser analisada e não todo ele. Enquanto que ao usar Bitcoin, a Rússia simplesmente num período de no máximo 10 minutos, pegando realmente só o Bitcoin sem segundas camadas, viria a liquidação da transação sendo feita por um custo muito baixo. Isso aí, cara, acho que o futuro vai ser bem por aí mesmo da utilização de cripto, pelo menos para países, né? Porque para pessoa física meio que já roda, mas óbvio que é para entusiastas e tal, mas essa para país eu acho que vai vir até primeiro do que essa normalização para o comércio normal. Porque é algo muito prático, muito seguro e a chance dessas coisas, né? Por exemplo, esses países aí que sofrem de sanção e tal, é a melhor solução impossível. Bruno, o custo não é baixo, eu fui transferir 100 reais em Bitcoin para alguém e paguei 30 reais de taxa. Sim, porque você transferiu pouco, mas se você transferisse 1 bilhão de reais, seriam os mesmos 30 reais de taxa. De modo que, por conta dessa particularidade do Bitcoin, o economista Saifedean Amos, autor do livro Padrão Bitcoin e o Padrão Fiduciário, são dois livros diferentes, ele acredita que o destino do Bitcoin pode ser esse uso para liquidação de transações entre países. E se de fato isso começar a acontecer com mais países querendo comprar o Bitcoin para diversificar reservas, ou como um seguro contra o banimento do sistema SWIFT, e do uso do dólar, a gente pode ver a moeda alcançar novos patamares de preços. E Isso aí é genial, Bruno. Mandou bem, mandou bem. Aqui nós já partimos para nossa segunda pergunta. Bom, ainda dá para ganhar dinheiro com Bitcoin? Se isso vier a acontecer, sem dúvida nenhuma. Mas vamos pegar aqui... Claro, meu amigo. Ainda mais mostrando isso aí tudo que ele falou. Cara, de fato, tipo... Óbvio que tá máxima histórica, pode ser que tenha alguma correção, alguma oscilação. Só que... a expectativa ainda tem muita coisa para o Bitcoin crescer. Como ele disse, ainda vai entrar muita gente, o mercado de ETF, o mercado financeiro de fato está começando a olhar para cripto mais agora. Então, assim, ainda tem muito por onde crescer.
É bem interessante esse olhar que ele tá dando. Tem essa questão desses países que começaram a usar como transação. Então, a expectativa é que suba. Óbvio que não dá pra saber. Não tem uma bola de cristal no momento. Mas é, pode sim, é legal que se continue comprando. Tendo noção do que tá fazendo, é claro. Simplesmente a análise do que aconteceu no passado para que a gente possa tentar enxergar o futuro. É isso. Embora eu tenha sempre que fazer o disclaimer de que o futuro não necessariamente vai repetir o passado, mas no Bitcoin é engraçado como os ciclos eles são extremamente parecidos. E se a gente pega, por exemplo, os movimentos do Bitcoin pós-halvings, que são aquelas datas onde a mineração do Bitcoin, a recompensa dela cai pela metade de maneira abrupta, como você pode ver aqui na tela, o que acontece é que o maior retorno depois do evento do halving, ele não acontece após apenas a passagem de um mês, 3 meses, 9, ele costuma acontecer depois da passagem de um ano. Lembrando que o último halving aconteceu em 19 de abril de 2024. Então estamos com praticamente 8 meses do halving, de modo que em termos históricos, o melhor ainda estaria pela frente. Colocando agora um gráfico que mostra os ciclos após cada halving, veja que o ciclo atual, que está na linha preta, tem um comportamento muito similar aos ciclos da linha azul e verde, que são justamente os dois ciclos anteriores do Bitcoin. De modo que se a gente tiver um ciclo mais ou menos parecido, sim, dá para ganhar bastante dinheiro com Bitcoin em 2025. E aqui vale citar que não apenas... Se isso acontecer, pô, com certeza. Assim, eu não sou o maior fã dessas questões de padrão, tendência. Mas se repetir, vamos ganhar sim. com Bitcoin, porque em cada ciclo você tem um período conhecido como alt season, onde outras moedas, as altcoins, as alternative coins, que não são Bitcoin, costumam subir mais do que a nossa moeda preferida. E aparentemente esse ciclo já pode ter começado, porque se a gente pega as últimas semanas, depois que o Bitcoin foi catapultado próximo do preço de $100 mil, várias altcoins tiveram performances melhores do que o Bitcoin, o que sugere que o mercado pode estar entrando nessa fase mais eufórica e explosiva, e alguns sem pé nem cabeça por puro efeito especulativo sobem igual foguetes, multiplicando muitas vezes de preço. E uma das formas que o pessoal costuma olhar para ver se a alt-season já começou é utilizando uma métrica chamada de dominância, que ela simplesmente mede o percentual do market cap total do mercado cripto que pertence ao Bitcoin. E se nós olhamos a dominância do Bitcoin hoje, como você pode ver aqui nesse gráfico, depois de chegar próxima de 60%, ela vem caindo. E o que isso significa? Que o Bitcoin não vai subir mais? Não, ele pode continuar subindo, mas a dominância dele cai porque outras criptomoedas sobem bem mais do que ele. Inclusive, podemos explicar isso devido a fatores psicológicos, entrada de a altcoin season é onde que a galera se aposenta, né? Então aquela galera que pega em 1.000, 2.000% de rentabilidade, 3.000% de rentabilidade. Mas é onde que estão os maiores riscos, né? Assim, é onde que de fato aquilo que muita gente tem medo acontece. Do nada, um belo dia você tem lá sua moeda, no outro dia virou zero. Nada. Rusca. Então, é tomar cuidado, entendeu? Fazer isso com responsabilidade, né? Não é fazer aposta. Vou apostar aqui, foda-se, botar todo o meu dinheiro. Não é isso, pô. Tem que ser o dinheiro que você sabe que pode virar zero, entendeu? Mas também pode virar muito. Novos investidores, que quando vão comprar o Bitcoin, olham para o preço em $100 mil e pensam, caramba, tá muito caro. No entanto, tem essas outras moedas aqui com preços muito baixos. Tem várias lá que custam menos de $1, por exemplo. Aí eles simplesmente pensam, para isso aqui sair de $1 para 2, é muito mais fácil do que o Bitcoin sair de 100 mil para 200 mil. E aí por isso acabam comprando as altcoins. Além do próprio giro que acontece na carteira de investidores que compraram... Isso é verdade. Óbvio que tem muita moeda aí que é mais barato que o Bitcoin e pode crescer mais. Então, muita gente vai se aproveitando que o Bitcoin tá muito caro. Pô, vou realizar um pouco, pega essas outras e vai fazendo isso. E é uma forma de acumular mais Bitcoin, né, também. Porque acredito que esse pessoal, os sérios que fazem... compraram bastante Bitcoin, viram ele se apreciar muito, já estão nesse mundo há mais tempo, entendem dos ciclos e começa a tirar parte do que lucrar em Bitcoin para colocar em altcoins, entendendo que agora a gente pode ver um potencial de subida maior. Sendo que geralmente esse pessoal mais esperto no mundo cripto, no final faz o quê? Troca novamente as altcoins por Bitcoins. Eles usam esse ciclo simplesmente como uma forma de acumular mais Bitcoins no futuro. E aí chegando na última pergunta, quais setores podem se destacar no ano de 2025? Ele vai falar os padrões, né? DeFi, provavelmente ele vai falar de DeFi. Será que vai falar alguma coisa relacionada à inteligência artificial também, que tá na moda e com cripto se ajuda muito? Pelo menos um dos dois ele deve falar. Se não falar os dois. Mas aí é o certo mesmo. Com essa alt-season acontecendo, principalmente. Aqui eu reforço novamente como seria bom assistir a Masterclass do Felipe, já que ele acompanha isso muito mais de perto do que eu. Eu não posso falar que eu sou maximalista do Bitcoin, porque até tenho posições de outras criptomoedas, sempre algo menor no portfólio, mas tenho. Agora o Felipe acompanha muito mais isso do que eu. Mas dando uma passada geral no setor, o que a gente pode ver se destacando no próximo ano? Projetos de DeFi voltaram com força após a eleição do Donald Trump, porque apesar de você ter projetos rodando já há bastante tempo, vamos lembrar que eles não podiam distribuir um dividendo para os detentores de tokens
tokens, porque a SEC, a CVM americana, olhava para aquilo e falava, bom, se isso acontecer, é um ativo imobiliário, tem que ser regulado de tal e tal forma, o que acabava impedindo o desenvolvimento desse mercado. Agora, com a mudança de direção da SEC, com a mudança de direção na Casa Branca e com uma gestão que provavelmente será mais amigável, o impacto no DeFi já começa a ser sentido, com vários tokens se valorizando cerca de DeFi é muito legal. Pra quem gosta, assim, de universo cripto, o que eu recomendo estudar muito é DeFi, que é uma opção aí, pô, muito maneira e paga legal, é ótimo. 30% pós-eleição do Donald Trump. Além disso, uma narrativa que tem ganhado bastante força é a que envolve qualquer tipo de token de inteligência artificial que teria o seu potencial combinado com o uso de blockchain, para resolver os mais diversos tipos de problemas, como por exemplo, problemas de cadeia logística, de supply chain, já que você teria com o blockchain rastreabilidade e com a IA uma otimização de processo e redução de custos. Acho legal que ele fala muito de nome em inglês, mas pra quem não entende, o que ele quis dizer, combinar inteligência artificial com blockchain, que é a tecnologia que faz essa questão de rastreabilidade. Então, qualquer operação que você tiver tem essa rastreabilidade imutável. Você sempre vai conseguir ver de onde que veio esse dinheiro, de onde que veio esse contrato, enfim. Então, é muito interessante por isso. E com a IA, você vai poder utilizar isso para poder solucionar alguns outros problemas. Você vai poder combinar isso para gerar novas codificações nesses contratos. Tem bastante coisa, assim. É até meio abstrato falar sobre, mas é muito interessante porque é possibilidades aí infinitas para o futuro. Tokens de segurança cibernética também podem se beneficiar em 2025. Um outro setor que tem sido muito falado também, pegando a sigla em português, seria de RWA, Real World Assets, que seriam simplesmente ativos do mundo real tradicionais convertidos em cripto, em tokens. Dando um exemplo, o detentor de um castelo na Europa, que não consegue vender aquele negócio para ninguém, porque ele é extremamente caro, ele poderia tokenizar o castelo, oferecendo os tokens para diversas pessoas, que poderiam com isso ter direito à parte da renda gerada pelo castelo quando ele aluga para festas, casamentos, para eventos. Isso aí eu nunca vi não, mas é belo frame de novo, hein, Dr. Bruno. Mas, caramba, é bem interessante essa parada de fundo imobiliário. É quase literalmente um fundo imobiliário, né? Só que você tá comprando diretamente o imóvel. Tá tendo o token do imóvel, né? É bem interessante isso aí, nunca tinha visto não, mas é maneiro. Para o detentor do castelo ele conseguir a liquidez sobre parte da posição dele, mais demanda por aquilo que poderia valorizar a propriedade, e quem está comprando compraria porque quer diversificar o patrimônio, porque vê valor naquele tipo de ativo. E aqui eu vou lembrar que vários desses tokens podem subir só por conta de narrativa, porque como eu já disse anteriormente, nessa fase da É out-season, uma coisa muito perigosa essa aí de narrativa, que realmente, às vezes, é o que mais faz subir a narrativa, a especulação, Reddit, Twitter. A galera vai botando, vai criando calor, ai meu Deus, o negócio explode. Aí quando vê não tem fundamento nenhum, não tem ideia nenhuma por trás. É tipo um meme coin mesmo, né? Algumas. E algumas é só falta de fundamento mesmo e acontece. Então é muito importante você ficar ligado nisso, cara. De você prestar atenção se realmente tem algum fundamento, se tem algum, até técnico mesmo, então análise gráfica, se tem algum fundamento do que a moeda vai ser feita, qual é a ideia por trás da moeda, qual o protocolo. Ou se é só especulação. Porque se for, dá pra surfar também, mas aí você sabe que é o risco, porra, muito maior. o mercado ele fica muito eufórico, muito louco. Prova disso são as meme coins, que podem se multiplicar Olha aí a 2, meme 3, coin. 4, Mas 5, aí é até loucura. 10 vezes de valor, como já aconteceu em ciclos passados e certamente acontecerá agora. Na última Masterclass que o Felipe fez, inclusive, ele chegou com uma lista de meme coins, tinha umas 30, e eu falei que ia comprar uma na Masterclass. Eu comprei uma chamada Brett, que era simplesmente de um gato azul, de uma rede criada pela Coinbase, uma das maiores corretoras cripto do mundo, e algumas métricas a maior. E fora da out-season, aquela meme coin se multiplicou por 5 vezes. Eu não peguei toda essa subida com ela, porque eu vendi metade quando ela dobrou de preço, aí fui descascando, aí no final eu vendi alguma coisa com essa multiplicação de 5 vezes. Até porque não era o que tinha um fundamento sólido, era muito especulativo, coloquei apenas um pequeno percentual do meu dinheiro, bem pequeno, mas aquilo me propiciou mais capital para acumular mais bitcoins. Então, com certeza, assim como aconteceu em ciclos passados, nesse ciclo teremos meme coins se apreciando bastante. A questão é entender quais têm mais potencial, o que na minha opinião é bem complexo. Até por isso que eu pedi a ajuda do Felipe. Pô, meme coins analisar é tiro no escuro total, cara. Tiro no escuro total. Lá para escolher uma delas. Bom, mas esse era o recado do vídeo, espero que você tenha um pouco mais de visibilidade do que esperar em 2025. Não, maneiro o vídeo, Bruno. É isso, eu acho que dá pra ganhar dinheiro sim. Não teria por que não ganhar. Talvez não diretamente no Bitcoin, mas também acredito que vai subir. Mas você aí consegue. Cada tempo que passa, o mercado vai se estabilizando mais. Então, essas oscilações muito loucas, esses riscos muito loucos, tendem a diminuir. Mas compensação ainda tem muita oportunidade legal, cara. Se você gostou desse tipo de conteúdo, me segue aqui no canal e comenta aqui embaixo o que você achou, qual cripto você acha que vai subir, que é um assunto bem interessante. Valeu!